E aí, meus amigos e haters, como vocês estão? Tudo bem? Bom, vídeo novo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre divórcio à luz do Evangelho. Para você que não serve nenhuma religião, não tem nenhum comprometimento com religiões, com denominações ou coisa do tipo, talvez esse conteúdo aqui não vá alterar tanto a sua vida. Claro, se você quiser saber mais do conteúdo histórico-cultural do divórcio à luz do Evangelho, fique nesse vídeo porque vai servir para você, tá? Mas para você que é gospel, para você que é da igreja, né, dessa coisa toda, eu quero falar hoje sobre divórcio à luz do Evangelho, tá bom? E desmistificar muita coisa que a religião fala sobre o divórcio, tá certo? Bom, para quem não sabe, eu sou divorciado, então, claro, os religiosos vão dizer, é lógico que você vai falar do divórcio num tom mais positivo, porque você é divorciado, aquela coisa toda e tal, que não sei o quê. Bom, se vão dizer isso, não tem problema nenhum, tá? Vocês estão certos, até porque tudo que vocês vão discutir, eu falo que vocês estão certos, que é bom que vocês calam a boca e para de encher o raio do saco, tá certo? Bom, o que a religião diz sobre o divórcio? Que Deus odeia o divórcio, é a primeira coisa que você ouve. Deus odeia o divórcio. E tá escrito, Deus odeia o divórcio. Outra coisa que eles dizem é o seguinte, olha, você só pode divorciar se houver traição na relação, se houver traição no casamento. Porque Jesus disse que só abriria exceção para o divórcio se houvesse traição. Certo, está escrito isso. Só que qual é o contexto histórico-cultural dessa afirmação de Jesus? Você sabe? O seu pastor sabe? Quem ensina isso na sua igreja ou nas redes sociais sabe desse histórico? Como que era que o pessoal vivia naquela época? Na época de Jesus e anterior a de Jesus também, na época de Moisés. Como é que era? A mulher servia para alguma coisa? A mulher valia alguma coisa? A mulher tinha poder sobre alguma coisa? A mulher tinha voz? Como é que era? Bom, a verdade é que a mulher não valia nada. A mulher só servia para reproduzir e para criar os filhos e cuidar do lar. É para isso que a mulher servia. A mulher não tinha serventia para mais nada naquela questão. Tá? Naquela altura da sociedade, muito primitiva. A mulher não podia votar, a mulher não podia dar opinião na sociedade, a mulher não tinha voz altiva, a mulher não tinha empoderamento de poder fazer o que quiser, ir para onde quiser, do jeito que quiser, do modo que quiser, como nos dias de hoje. Não, a mulher era aquela coisa que, tipo assim, não senhor, sim senhor, tudo bem senhor, é assim que funcionava. Então, para início de conversa, a mulher não tinha valor de nada para a sociedade. A mulher não tinha valor de coisa alguma para a sociedade. Então, o que acontecia? Quais eram as regras daquela época? Tá, gente? Para a gente interpretar a Bíblia, galerinha, a gente precisa conhecer a cultura da época, em que ano se passou as coisas. Então, partindo desse princípio, que a mulher não valia nada, os homens tinham a preferência. A preferência de quê? De fazer o que quiserem. De poder tomar decisão o que quiserem. De poder ir aonde quiserem. Os homens tinham carta branca para tudo. A mulher, não. Então, o que acontecia naquela época? Quando o homem casava com a mulher e deixava ela, ou seja, e separava dela, e divorciava dela, essa mulher que era divorciada, ela virava a repudiada, ou seja, ela virava a desprezada, a deixada. E essa mulher que era deixada e virava a repudiada, ela era mal vista pela sociedade. E se outro homem casasse com ela, naturalmente ele era tido como adúltero, assim como a mulher também. Ou seja, a mulher foi deixada e não eram as mulheres que deixavam os homens, eram os homens que deixavam as mulheres. Ou seja, essa mulher era deixada e além dela ser deixada, ela não poderia arrumar um outro parceiro porque a sociedade a taxava como adúltera.
como prostituta, como puta, como vadiazinha. E o cara que casasse com essa mulher também virava adúltero, então virava um casal de adúlteros. E para você que não sabe, a mulher naquela época, como eu disse aqui, ela não tinha direito a nada, ou seja, ela não trabalhava. Quem é que sustentava as mulheres? Os maridos. Eles que eram os provedores. Então, eles que detinham os bens materiais, eles que corriam atrás do pirão, do carvão, ou seja, eles que mandavam em tudo. Além do que, quando esses caras iam casar com essas mulheres, eles pagavam o dote. Já ouviu falar disso? Tem que pagar o dote, ou seja, eles compensavam o pai da mulher por deixar elas se casarem com eles, então eles gastavam dinheiro e os dotes eram caros. Vamos supor que na época de hoje, vamos colocar aí que o cara tinha que pagar, sei lá, de 300 a 500 mil reais para poder obter essa autorização do pai da moça para poder casar com a mulher. Então assim, além de pagar esse dote, os homens que sustentavam essas mulheres. O que acontecia quando esse cara deixava essa mulher? Ela não podia casar com outro cara, porque virava repudiada e adúltera. Então ela tinha duas opções: ou virar prostituta, ou virar pedinte, mendiga, coisas do tipo. Porque elas não trabalhavam e não poderiam ter outro cara para sustentar elas. Então só tinha essas duas opções. E o que estava acontecendo naquela época? Os caras casavam com as mulheres e separavam em virtude de uma semana, 15 dias, já estavam divorciando para casar com outra. E pasmem vocês, os motivos pelos quais eles divorciavam eram motivos assim... Pensa nos motivos mais idiotas possíveis. Os arqueologistas desenterraram documentos daquela época a qual haviam registros de separações. E adivinha quais eram os motivos de separação? Que a unha da mulher era torta, que o dedo era torto, que ela tinha bafo, que o cabelo tinha caspa, ou na cabeça tinha caspa, ou porque quando ela acordava o cabelo ficava pro alto assim, com aquele monte de frizz, ou porque ela tinha um peito caído, o outro levantado, ou porque ela estava com celulite, ou sei lá, porque ela respirou de forma errada. São motivos assim grotescos que você não acreditariam que eles arrumavam para poder separar dessa mulher. Então eles casavam numa semana, dava 7 dias, 15 dias, eles já estavam com outras. E assim sucessivamente. Tinham caras que casavam 4 vezes no mês. No mês. Por motivos torpes, idiotas, grotescos, mais imbecis possíveis. E o que isso desencadeava? Um problema social. Porque se essa mulher não tinha como trabalhar, se essa mulher virava repudiada e não podia ter outro marido, como ela ia se sustentar? Sendo que era esse marido que sustentava ela. Como que ela iria criar os filhos, sendo que era esse marido que sustentava não só a mulher como os filhos? Como que ela ia se sustentar? Ela não tinha outra opção. Ela tinha que ir pra rua virar prostituta ou virar pedinte, mendiga, ficar pedindo e tal, mendigando. E aquilo começou a inflacionar devido a essas idiotices desses caras. Então os caras casavam com as mulheres, comiam a beça, quando dava 15 dias já estavam com outras mulheres. E assim eles variavam o cardápio de forma legal. Quando eu digo legal, é dentro da lei, tá? Não é legal de, que coisa legal, que massa, que Deus tá, paz e amor, tá gostando. Não, por motivos legais. E com isso, começou a acontecer de ter muita prostituta e muita pedinte. Começou a inflacionar o negócio e virou, assim, algo absurdo na cidade. Até que Jesus, vendo aquela cena, aquela coisa grotesca, falou assim, vamos acabar com a palhaçada? Vão acabar com a putaria? A partir de agora, o cara só vai poder separar da mulher quando ela trair ele. Ou se ele trair ela, a mulher pode separar. Fora isso, não vai poder ter mais divórcio. Não vai poder ter mais divórcio, porque estava impossível. Tinha muita puta, tinha muita prostituta, tinha muita pedinte, tinha muita mendiga. Porque os caras irresponsáveis tinham de 4 a 5 casamentos no mês.
E eles poderiam variar o cardápio, eles poderiam casar de novo, eles poderiam ir variando de mulher. Mas como a mulher não valia nada, e olha que tem mulher aí que se diz crente, cristã, é crente, porque cristã não é, que adora o Velho Testamento. Olha o Velho Testamento, aleluia, glória a Deus. Mas era assim que você era tratada no Velho Testamento, tá, gatinha? Ei, bebê, você no Velho Testamento, ó, era desse jeito aí. E aí, você gosta? Tá gostando de como os homens tratavam vocês no Velho Testamento? Se hoje já existe essa idiotice, imagina no tempo de Jesus. Aí Jesus veio e cortou, falou não, agora o cara só vai poder divorciar se houver infidelidade. Porque as ruas já não cabiam de prostitutas e de pedintes e de mulheres que não tinham em situações de rua, porque não poderia arrumar outro casamento, porque eram adúlteros mediante a sociedade e não poderiam trabalhar e se sustentar. Qual é o modo de se sustentar? Pedir dinheiro ou fazer programa. Quando Jesus fez isso, os discípulos, prestem atenção, os discípulos de Jesus chegaram para ele e falaram assim, Jesus, leia lá em Mateus, Jesus, pelo amor de Deus, se é para casar desse jeito, nesses termos, de poder separar apenas mediante traição, infidelidade, então não convém casar. Então não vale a pena casar. Como é que nós vamos variar o cardápio quando a gente enjoar desse chibiu que a gente tem e a gente quiser comer outro? Como que a gente vai fazer? Não vai ter como, então é melhor ficar solteiro. Os discípulos de Jesus questionaram. Pasmem vocês, para você ver como é que são as coisas. E Jesus falou assim, não, mas é assim mesmo. Só vai poder separar mediante traição. As mulheres não traíam os homens. As mulheres não costumavam trair os homens, não porque elas eram santas e certinhas, não, porque elas dependiam deles. Elas só comiam se fossem casadas. Claro, e só se estivesse debaixo, da tutela do pai ou da mãe. Mas fora isso, elas só se sustentavam se fossem casadas. Então elas não iam trair sabendo que o cara ia repudiar elas e elas teriam que ir pra rua virar prostituta ou pedinte. E aí os caras ficaram numa sinuca de bico. Continuaram as traições? Sim, só que em menor escala. Aquela coisa começou a diminuir. Por quê? Porque Jesus teve que travar essa atitude imbecil dos homens, colocando esse porém, sabendo que naquela época, naqueles dias, naquele modelo de sociedade primitivo, as mulheres dificilmente trairiam os seus maridos. Então esse é o contexto a qual Jesus disse que só poderia divorciar mediante traição. Agora pergunta o seu pastor se ele sabe disso. Pergunta o obreiro da sua igreja. Pergunta o seu marido que fica bostejando, que só pode separar mediante traição. Aí tem mulher que fica tomando tapa na cara, tem mulher que fica sendo abusada mentalmente, fisicamente, psicologicamente, mas só pode separar mediante traição. Pelo amor de Deus, vamos abrir a mente. Jesus jamais diria, só pode separar mediante isso, se naquela sociedade houvesse decência. Não que nessa tenha. Porque não há nada novo debaixo do sol. Tudo que acontecia naquela época está acontecendo agora, continua acontecendo. Olha quantos casamentos estão acabando por idiotice, por babaquice. Casamentos que poderiam ser salvos, mas não têm paciência para brigar por nada, para insistir por nada. Querem a superficialidade, querem aquela coisa, acabou a emoção, vamos variar o cardápio, vamos trocar. Aí inventam, porque não temos compatibilidade, mas é porque isso, porque aquilo, coisas idiotas, coisas imbecis. Eu nunca imaginei que eu casaria para divorciar. Nos meus maiores sonhos, eu casaria para manter o meu casamento até o final. Mas eu tinha uma coisa comigo, muito antes de eu casar, quando eu era jovenzinho ainda. Eu falava, não, eu vou fazer de tudo quando eu for casado. De tudo. Vou tentar de tudo. Mas, quando eu tentar de tudo e não der certo, eu vou divorciar. E foi o que aconteceu. Então, a minha mente está tranquila quanto a isso.
que eu não estou aqui falando do divórcio dizendo para você, olha, se a continuidade é pior do que o divórcio, divorcie. Mas se você vê que a continuidade ainda pode ser boa, produtiva, lute. Vá até as últimas consequências, no sentido de não ser abusada, não ser agredida, não ser desrespeitada, não ser tóxico, nem nada do tipo. Agora, fora isso, o divórcio, gente, é um remédio amargo que só é dado em casos extremos. O divórcio é um benzetacil. O divórcio é como se fosse uma amputação de um membro. Quando o corpo está com uma infecção grave ou uma infecção generalizada, que se você não amputar a sua mão ou o seu braço, o corpo todo vai padecer e você vai morrer. O que é melhor, salvar o corpo em detrimento do braço ou deixar o braço e todo o corpo padecer? O divórcio é isso. O divórcio não foi feito para fazer como os homens antigamente, como nos tempos de Jesus e hoje também, que por qualquer motivo estava lá divorciando. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, pode o homem se divorciar por qualquer motivo? Qualquer. Como já acontecia. Aí Jesus falou assim: negativo. Jadson, mas Jesus disse que Deus disse que odeia o divórcio. Claro, é lógico, porque ele fez o homem para se unir e se manter unido até o fim da vida. Jesus odeia o divórcio, não o divorciado. Quando Jesus diz que odeia o divórcio, é que ele odeia essa ideia de ter homens de coração duros que não lutam pelos seus relacionamentos e são tão fúteis a ponto de a qualquer coisa, por qualquer motivo, jogarem o seu casamento no lixo. Mas vocês não estão preparados para essa conversa ou não querem entender. Então é o seguinte, o contexto histórico-cultural daquela época era essa: as mulheres não valiam nada. Não é igual hoje, que a mulher separa 2, 3 vezes, tem 5, 6 divórcios e pode casar normalmente e tá tudo beleza. Não. Então esse é o contexto. Então hoje, se eu puder falar com alguém que chega pra mim e fala assim: Jadson, eu quero divorciar, eu falo, ó, pense 2 vezes, porque é dolorido, é difícil. Em muitos casos é a salvação, como foi pra mim, a salvação da minha vida. Glória a Deus, aleluia. Quase que eu falo línguas aqui, manto. Só que não é fácil, não é simples. Então você tem que analisar muito bem, porque é um remédio amargo, que se tomado de forma errada, na hora errada, no momento errado, ao invés de trazer vida depois, traz morte, traz consequências graves. O divórcio não é brincadeirinha de gente pequena, de criança. O divórcio é um remédio dado a gente grande, que sabe o que está fazendo. Então o divórcio é para esses casos extremos. Agora a religião, sabe o que a religião faz? Ela obriga você a estar vivendo uma mentira em nome de Deus, porque não sabe interpretar os textos do Evangelho. Porque não sabem estudar, examinar e meditar no Evangelho. Não, Jesus falou que é só em caso de traição e é isso daí. E fica assim. E fica morrendo em vida. Frustrados, amargos. Porque vivem uma mentira em nome de Deus. Não vive uma mentira. É melhor você tomar um remédio amargo e reviver e viver de forma verdadeira do que viver uma mentira em nome de Deus. A grande maioria dos casamentos do meio gospel são uma mentira. Conheço vários que os caras traem a mulher mesmo, tem filho fora do casamento, as mulheres também têm filho fora do casamento, traem os homens, mas não divorciam porque Deus disse que é melhor estar casado. É melhor ficar casado do que se divorciar, porque Deus odeia o divórcio. E ficam aí, ó, fingindo que amam, vivendo uma mentira em nome de Deus. Conheço vários, eu que não vivo essa mentira. Eu que não estou aqui para viver essa mentira.
Porque Jesus disse que o engano, aquele que vive no engano, na mentira, esse não prevalece. Eu conheço vários. Sabe o que acontece com os jovens de hoje? Esses jovenzinhos que, além de não lerem Bíblia, de não saberem de nada, de ficarem só na conversa de pastor? Esses jovenzinhos, como 90% do pessoal do gospel, eles casam para meter. Eles casam para fazer sexo. Eles não casam por amor. Eles não casam por conexão. Eles não casam porque um achou a completude do outro, porque viram virtudes que, se juntados, dariam uma bela história de vida. Não. Começam a ficar, aí, né, o cara já começa com aquela coisa, com os hormônios, a mulher também, aí não pode fazer sexo, porque a religião diz que sexo fora do casamento é pecado. E aí, não, vamos casar então. Só que nessa história, meu irmão, meus amigos, sabe o que acontece? Em 2 anos, o fogo vai embora. Em 3 anos, o fogo acaba. E o que resta? Não tem completude. Não existe nenhum tipo de ligação espiritual, física, mental. Não existe nenhum tipo de conexão, de vida, de alma, que é o que faz você suportar o outro quando o fogo vai embora, quando a paixão vai embora e quando vem a realidade. E é isso que a religião faz. Além de eles obrigarem vocês a casarem para poder meter, eles obrigam vocês a ficarem casados porque estão vivendo uma mentira, dizendo que só podem separar se houver traição. Aí você, mulher, você, homem, você tem caráter e você não quer trair porque não é isso que você aprendeu do seu pai e da sua mãe, aí você fica vivendo essa mentira, torcendo para o seu marido morrer, para sua mulher morrer, para assim você estar livre, porque segundo a religião é o que Deus diz. Só quando ficar viúvo. Aí tem um monte aí, ó, torcendo pro marido morrer, pra mulher morrer, outros ficam contratando pistoleiro para matar marido, para matar mulher, para poder ficar livre em nome de Deus. Vocês são loucos, cara. Aí eu conheço um monte aí que vem falar contra divorciado, mas tá casado. Aí não aguenta ver uma mulher na rua, uma gostosa, aquela gostosona, bunduda, maravilhosa. Aí, uau! Crazy! Que delícia! Nossa, que coisa! E o errado sou eu por divorciar, por querer viver uma verdade de vida. Não caia nesse papo. Quando Jesus disse que o homem, quando se casar, não deve se separar, e não se separa, ele está falando de quem casa por amor. Ele não está falando de quem casa para meter. Porque quem casa para meter se separa, se separa e se divorcia por qualquer motivo. Agora, quem casa por conexão, além da atração física, obviamente, mas por conexão, por completude, por conexão de alma, de espírito, por conexão de ideais, de propósito, esses se suportam e conseguem se superar quando o fogo vai embora, quando a paixão acaba. E acredite, acaba. Ah, mas tem que fazer... Acaba. E o que resta? Aí resta aquilo pelo qual você se casou. A inteligência um do outro, o propósito de vida, a completude um do outro. É isso que suporta. Mas se você casa para meter, como acontece em 90% das pessoas do gospel, não só os jovenzinhos idiotas, mas 90%, por que eu vou ficar aqui? Hein? Por que eu vou ficar aqui? Diz pra mim. Não tem por que ficar aqui. Tá vendo? Eu tô ficando até doido, conversando com um abajur. Não tem por que eles lutarem. Não se completam. Aquilo pelo qual eles casaram já foram embora, que é o fogo, que é a chama. Aí os jovens de hoje, o pessoal da igreja, não só os jovens, aí quando tá conhecendo uma pessoa, aí quero orar com a varoa. Eu vou orar com o varão. Com coisa que Deus vai revelar se o cara mete bem, se a mulher mete bem, se ela mete do jeito que o cara gosta, se ela senta do jeito que o cara gosta, se o cara mete do jeito que a mulher gosta.
Se o cara beija bem do jeito que a mulher gosta, se a mulher beija bem do jeito que o cara gosta. Uma coisa que Deus vai revelar essas idiotices, que é o que faz diferença. Não vai, Deus não vai revelar, não. Eu já vi Deus revelar para não casar. Mas não falo o motivo. Eu já vi. Tenho experiência de gente próxima. Que Deus disse, não casa. A pessoa forçou um pouquinho, aconteceu uma desgraça na vida dela. Mas não casou. Agora, eu nunca vi Deus revelar, ó, esse aqui faz isso, do jeitinho que você gosta, é que não sei o que, meu irmão, você tá gostando do cara? Você mulher, tá gostando do cara? Cara, você tá gostando da mulher? Sai! Vai no açaí, vai tomar um sorvete, dá uns beijos na boca, dá uns amassos, vai conversar, vai se pegar, vai conhecer a mulher. Ah, Jace, mas eu não quero fazer sexo, tudo bem, não tô mandando você fazer sexo. Tô falando que você tem que sair, você tem que conhecer, você tem que estar perto, você tem que estar coladinho. Ah, eu tô orando com um varão. Aí você ora, já vi gente que orou, casou com um varão de Deus e tomou na tarraqueta. Porque Deus não é santo casamenteiro. Você tá achando que Deus é Rodrigo Faro? Que vai ficar criando quadro, vai dar namoro e vai ficar fazendo as coisas pra você se encaixar? Não, meu irmão! Abre a mente! Fica essas pessoas, não, eu tenho que sair, não, eu tenho que sair, não, eu vou orar com o varão, com a varoa. Aí fica aí, tudo ficando velho e sem casamento. Ah, Deus não mandou pra mim ainda. Nem vai mandar, trouxa. Nem vai mandar. Aí só fica no meio de igreja, só fica dentro de igreja o tempo todo. 24 horas dentro de igreja. Aí namora com o cara da igreja. Aí toma no caneco, né? Aí separa. Aí depois namora com outro da igreja. Aí daqui a pouco ninguém mais quer, porque já tá rodado na igreja. E aí? Não sai pra lugar nenhum. Como é que vai conhecer gente? Aí quer que Deus envia. Com coisa que Deus é algum Sedex. Deus é alguma Shopee. Pra ficar enviando pra você produto. Pelo amor de Deus. Então assim, voltando pro tema. O divórcio nada mais é do que um remédio amargo. E você que fica com essa desculpa que só pode divorciar se tiver traição ou se for viúvo ou viúva, tá aqui a explicação pra você. Já, se não acredito, quero continuar acreditando no meu pastor, no meu bispo, o problema é seu. E você que é casado, casada e tá vivendo um inferno de vida e tá esperando alguém trair um outro ou está esperando alguém morrer, o problema é seu. Viva o seu inferno. Porque não vai dizer que você não foi esclarecido. Não, mas Jesus não está falando disso não. Jesus não está falando disso não. Tudo bem. Viva o seu inferno e não perturbe as pessoas. Não perturbe. Tá bom? Eu queria só enfatizar esse contexto, tá? Histórico, cultural, do que Jesus quis dizer, do porquê Jesus trouxe essa condição para o divórcio, para a separação. Tá? Então o contexto é esse daí. Tem muito mais coisas, tá? Que não cabe aqui, senão a gente vai ficar aqui 3 horas falando. Então é preciso ter conhecimento. Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. Agora, lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Se você acha que a continuidade ainda pode ser produtiva, lute. Lute mesmo. Com todas as forças. Mas se não, tome um remédio amargo. Vai doer. Vai ser difícil, mas você vai viver. O corpo vai ser salvo dessa amputação. Tamo junto. Até mais.